mostrando o que realmente são os Estados Unidos sem qualquer filtro, o cinema de Martin Scorsese é e sempre será um espelho da sociedade estadunidense. Grande parte de sua cinebiografia reflete os costumes, o clima, a desilusão, a corrupção moral e política e, claro, os tipos de violência, moral ou física, em diferentes períodos da história dos Estados Unidos. Para quem conhece pouco de seus filmes, Scorsese é o diretor das histórias de máfia. Nessa categoria, sem dúvida, o mais famoso e aclamado é Bons Companheiros. Lançado em 1990, Bons Companheiros é um suspense de máfia que segue a saga de Henry Hill, um jovem marginalizado que, em meados da década de 1955, encontra inspiração no estilo de vida mafioso em um bairro residencial do Brooklyn chamado West New York. Baseado em uma história real, Hill é um mafioso de baixo escalão que começa sua vida no crime roubando cigarros para um mafioso local chamado Pauli e escalona para a venda de bens roubados, agiotagem, sequestro, incêndio criminoso e eventualmente tráfico de drogas. Assim como Lobo de Wall Street, Bons Companheiros foi interpretado erroneamente como uma espécie de glorificação ao estilo de vida criminoso. Porém, a ideia nunca foi essa. Segundo Scorsese, ele queria seduzir o público para o filme e para a vida desse mundo, e então destruí-los completamente. E é exatamente isso que o cineasta faz. Nos seduz com as roupas, o clima luxuoso e o estilo de vida sedutor mais perigoso, apenas para descascar gradualmente as camadas desse universo como um alho, mostrando finalmente o vazio moral e o desespero viu presente no centro. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Bons Companheiros é baseado no livro Wise Guy, escrito pelo repórter policial Nicholas Pileggi em 1985. O livro narra a história real de Hill, um homem que começou a cometer crimes aos 11 anos e, após mais de 2 décadas, foi preso por tráfico de heroína. Com medo de ser assassinado por seus antigos companheiros e sabendo que cumpriria uma pena muito longa, Hill se tornou informante e entrou para o Programa de Proteção a Testemunhas em 1980. Scorsese não pretendia fazer outro filme sobre máfia, mas viu uma resenha do livro de Pileggi e leu o livro enquanto trabalhava em A Cor do Dinheiro em 1986. Ele sempre foi fascinado pelo estilo de vida de mafiosos e se sentiu atraído pelo livro por o considerar o retrato mais honesto de gangsters que já havia lido. Desde o começo, Scorsese sabia qual abordagem queria adotar para o material, começar rápido como um tiro e ir acelerando a partir daí, quase como um trailer de 2 horas e meia. Segundo o cineasta, essa era a única maneira de realmente sentir a euforia desse tipo de vida e entender por que as pessoas se sentem atraídas por ele. Para o cineasta, seu interesse no livro estava nos aspectos documentais do material, que dava uma ideia do cotidiano dessas pessoas, tanto como elas funcionam no dia a dia e tomavam conta de certas casas noturnas, quanto o tédio diário. Ele via Bons Companheiros como o terceiro filme de uma trilogia não planejada que examinava a vida de ítalo-americanos de ângulos ligeiramente diferentes. Ele descrevia frequentemente a produção como um filme caseiro de máfia que era sobre dinheiro, o motivo pelo qual eles cometem esses crimes. Ao contrário de outros livros e filmes sobre máfia, Bons Companheiros não é sobre lealdade, justiça ou até a salvação das pessoas envolvidas. Scorsese e Pileggi colaboraram na criação do roteiro, e durante os 12 rascunhos necessários para chegar no roteiro ideal, o repórter percebeu que o estilo visual precisava ser completamente refeito, então eles decidiram dividir os créditos pela escrita. A dupla escolheu as seções do livro que gostaram e as montaram como blocos de construção, com Scorsese convencendo Pileggi de que eles não precisavam seguir uma estrutura narrativa tradicional. Ele queria tratar um filme de gangster como episódico, mas começando pelo meio da história e avançando e retrocedendo na narrativa. Compactando as cenas, ele percebeu que, se elas fossem curtas, existiria um impacto após cerca de 1h30. Scorsese também queria usar uma narrativa de uma maneira que lembrasse o clássico francês Jules e Jean, de François Truffaut, lançado em 1962, além de todos os truques básicos da Nouvelle Vague de 1961. Narração extensa, edições rápidas, quadros congelados e múltiplas trocas de locais. No processo de escrita, os nomes de vários gangsters reais foram alterados para o filme, que inicialmente teria o mesmo nome do livro. Scorsese e Pileggi decidiram mudar o título para Goodfellas porque 2 projetos contemporâneos tinham títulos semelhantes. O filme Wise Guys, dirigido por Brian De Palma em 1986, chamado no Brasil de Quem Tudo Quer, Tudo Perde, e a série de TV Wise Guy, que esteve no ar de 1987 a 1990. Assim que Robert De Niro concordou em interpretar Jimmy Conway, Scorsese conseguiu dinheiro suficiente para fazer o filme. Para se preparar para o papel, De Niro consultou Pileggi, que tinha material de pesquisa que havia sido descartado enquanto escrevia o livro. O ator também ligava para o próprio Hill a cada 2 dias para perguntar sobre Jimmy Burke, a pessoa real retratada no livro. Como Hill estava no programa de proteção a testemunhas, na época, De Niro apenas dizia que precisava falar com ele e alguém o contatava onde quer que o ex-criminoso estivesse.
Ray Liotta leu o livro de Peleg quando foi lançado e ficou fascinado por ele. Alguns anos depois, seu agente lhe disse que Scorsese iria dirigir uma adaptação cinematográfica. Em 1988, o ator se encontrou com Scorsese por um período de alguns meses e fez um teste para o papel, fazendo uma campanha agressiva para conseguir o trabalho, apesar da Warner Bros. Querer um ator conhecido para o papel. Scorsese escalou Liotta depois que De Niro o viu em Totalmente Selvagem, filme de Jonathan Demme de 1986. O diretor ficou surpreso com a energia explosiva do ator no filme. Nomes como Champagne, Alec Baldwin, Val Kilmer e Tom Cruise foram considerados para o papel de Hill. Enquanto dirigia para ir e voltar do set, Liotta ouvia gravações em fita cassete de Hill feitas pelo FBI, para praticar como ele falava. Assim como vários papéis na década de 1990, Madonna foi considerada para interpretar Karen Hill, que ficou para Lorraine Bracco. Para pesquisar para o papel, ela tentou se aproximar da esposa de um mafioso, mas não conseguiu porque são grupos muito fechados, o que era de se esperar. Bracco decidiu não conhecer a verdadeira Karen, acreditando que seria melhor que ela criasse a personagem sem referência. Bracco achou a filmagem emocionalmente difícil devido ao elenco predominantemente masculino, e achou que se ela não tornasse seu trabalho importante, ele provavelmente acabaria na sala de edição. Vendo o filme, dá pra ver que Scorsese sabia a importância da personagem. Para a atriz, não existia diferença entre sua personagem e uma esposa abusada. Como Paulie, Paul Sorvino não teve dificuldades de encontrar a voz e o andar do personagem, mas achou desafiador o que chamou de núcleo de frieza e dureza absoluta desse homem, algo muito diferente do próprio Sorvino. Edward A. MacDonald, ex-promotor de uma corte nova-iorquina, apareceu como ele mesmo no filme, recriando a conversa que teve com Henry e Karen Hill sobre entrar no programa de proteção a testemunhas. Amigo de Peleg, MacDonald foi escalado por puro capricho após ele dizer para uma pessoa da equipe do filme, que tirava fotos de seu escritório, que ficaria feliz em interpretar a si mesmo se fosse necessário. Uma hora depois, Peleg ligou para ele perguntando se o ex-promotor estava falando sério, e no fim ele estava. A cena não tinha roteiro e MacDonald improvisou suas falas. Mesmo empenhado em fazer o filme, Scorsese decidiu adiar a produção quando surgiu o investimento para A Última Tentação de Cristo, em 1988, um filme que lhe rendeu até ameaças de morte. O diretor estava interessado em, segundo ele mesmo, romper com todas as formas tradicionais de filmar. Por exemplo, em uma cena, o normal é existir uma exposição narrativa, que é a inserção de informações contextuais em uma história. No caso de Bons Companheiros, Scorsese acreditava que podia introduzir informações sem exposição, usando a narração, por exemplo. Seu objetivo era intercalar cenas para contar a história, então cada tomada foi projetada para que ele soubesse onde o corte aconteceria. Isso, claro, com a ajuda de sua fiel editora, Thelma Shoemaker. Seu controle sobre o filme esteve presente até nas cenas improvisadas. Segundo Joey Pesci, que interpreta Tommy DeVito, as improvisações surgiam de ensaios onde o diretor deixava os atores fazerem o que quisessem. A famosa cena de Funny How foi primeiro improvisada e depois rigorosamente roteirizada, extraída de uma lembrança do ator. Quando jovem, Pesci trabalhou como garçom e achou que estava fazendo um elogio, dizendo ao mafioso que ele era engraçado. Claro, o comentário não foi bem recebido. Essa cena foi finalizada na edição com 2 câmeras, com uma composição muito cuidadosa, já que eles não podiam comprometer a iluminação e as posições de outros atores. Narrativamente, era muito importante que quem estivesse ao redor deles neste momento também aparecesse. A cena do jantar com a mãe de Tommy, interpretada pela mãe de Scorsese, também foi improvisada, com a única fala do roteiro sendo a pergunta: Tommy te contou sobre minha pintura? A pintura da mãe de Tommy, do homem barbudo com os cachorros, foi pintada pela mãe de Peleg e baseada em uma fotografia da edição de novembro de 1978 da revista National Geographic. A tomada longa mais impressionante do filme é o primeiro encontro de Henry e Karen, que curiosamente ganhou esse formato porque os cineastas não conseguiram permissão para entrar pelo caminho curto. A sequência era importante desde o início, porque precisava transmitir tudo o que o filme quer nos contar sobre o acesso e o poder do protagonista em um ponto inicial do filme. Com Karen, Henry caminha pela entrada lateral do Clube Copacabana, andando pelos corredores dos fundos e pela cozinha do local até a sala de jantar. No controle da situação, ele dá gorjetas e faz piadas com funcionários, tudo isso com a câmera deslizando em seu encalço. Na sala de jantar, um garçom puxa uma mesa com toalha branca e os coloca em frente ao palco, enquanto ouvimos alguém fora da câmera se perguntando como ele não consegue uma mesa. Na época, essa foi a tomada mais longa com uma Steadicam já feita em um filme, com 2 minutos e 59 segundos. Tudo isso ao som de Ten Huey Kiss Me, do The Crystals, uma canção que reflete a aceitação de Henry naquele mundo.
enquanto Karen pergunta a Henry o que ele faz, há vários níveis de disposições dos assentos, com soldados de infantaria, assim como ele, sentados na área inferior, perto do palco, e os chefes perto da grade. Cada família está sentada em sua própria área designada. Enquanto a câmera desliza por esse mundo, todas as portas se abrem para Henry e o ponto mais alto que ele pode aspirar. A tomada inteira foi feita em meio-dia, acertada na última tomada. O operador de Steadicam, Larry McConkey, contou ao Filmmaker Magazine que a primeira visita guiada foi feita no final da tarde com a ideia de filmar à noite. Com os atores Lorraine Bracco e Ray Liotta presentes, Scorsese queria começar com um grande close da gorjeta dada a alguém para vigiar o carro de Henry. Atores e equipe atravessaram a rua, desceram as escadas do fundo do Copacabana, dobraram uma esquina e seguiram por um longo corredor. Na hora, McConkey achava que este já era o pior caso de caminhada da história do cinema, e não acreditava que funcionaria. Quando eles chegaram na cozinha, o diretor de fotografia Michael Ballhaus disse a Scorsese que eles deveriam passar pelo cômodo porque a luz era linda. Então o diretor aceitou a sugestão. Eles viraram a esquina, entraram na cozinha e saíram pela mesma porta. Quando finalmente chegaram à boate, havia alguns diálogos, mas o operador achou que os 2 primeiros minutos eram horríveis e não seriam usados. É normal existirem problemas técnicos quando um cineasta tenta fazer uma tomada sem cortes. Com bons companheiros, a equipe teve que inventar uma maneira de alinhar. O operador Steadicam tinha que abrir a imagem para seguir os atores escada abaixo, porque senão seria uma tomada do topo de suas cabeças. Porém, no final da escada, eles entravam em uma esquina e desapareceriam se o operador não os alcançasse. McCorkey sugeriu que Liotta tentasse descobrir uma maneira de ficar parado no pé da escada, tempo suficiente para o operador poder alcançá-lo. Assim foi decidido que Henry daria uma gorjeta para alguém. Já no corredor, McCorkey decidiu que o rosto do protagonista deveria aparecer, então eles precisavam dar um motivo para ele se virar. Liotta sugeriu que ele pudesse falar com alguém, então a cena incluiu um casal se beijando no corredor, dando a oportunidade para Henry falar com eles e se virar. Dessa forma, aos poucos, a equipe e os atores foram estruturando os acontecimentos na tomada a fim de dar ritmo e sincronia para a cena. Todas essas interações não eram apenas truques para lidar com as limitações, mas também momentos fundamentais para o clima que Scorsese queria transmitir. Outra sequência com tomada longa, ainda durante o namoro de Henry e Karen, ilumina ainda mais o caráter do protagonista. Na sequência, ela liga para ele em lágrimas, após ser maltratada pelo vizinho enquanto dirigia. Henry a pega, a leva para casa e verifica se ela está bem e diz para Karen entrar, enquanto observa o homem que a maltratou e seus amigos na entrada da garagem, ao redor de um carro esportivo vermelho. Henry atravessa a rua e espanca a vítima com uma arma, avisando que o matará se ele tocar nela novamente. Não há música na cena, apenas a paisagem sonora urbana diegética de cães latindo, pássaros e irrigadores. Mesmo que essa cena crucial não tenha música, elas foram muito importantes para a narrativa. Scorsese escolheu músicas para a trilha sonora que, em sua opinião, comentavam indiretamente sobre a cena ou os personagens. Em alguns casos, as músicas eram tocadas no set em cenas sem diálogos. Às vezes, as letras das músicas eram inseridas entre as falas para comentar a ação. Algumas músicas até foram escritas por Scorsese no roteiro, enquanto outras foram descobertas durante a fase de edição. Apesar da tomada sequência do Copacabana ter sido desafiadora, o cineasta reconheceu que o último dia de Henry como criminoso foi a parte mais difícil de filmar, porque ele queria mostrar o estado de ansiedade e paranoia do personagem, causado pela cocaína e uso de anfetaminas. Esse era o ápice do tipo de vida que Henry decidiu seguir, e culminando em sua reflexão final sobre não ter sido esperto o suficiente para se manter naquela vida e ter se tornado um Zé Ninguém. Bons Companheiros foi filmado em locações no Queens, no interior do estado de Nova York, em New Jersey e em parte de Long Island, durante a primavera e o verão de 1989. Com um orçamento de 25 milhões de dólares, o filme foi o mais caro do Scorsese até então, mas ainda assim teve um orçamento mediano para padrões hollywoodianos. Na pós-produção, o cineasta queria retratar a violência realisticamente, como ele mesmo disse, quase incidental. No entanto, ele teve que remover 10 quadros de sangue para garantir uma classificação indicativa R pela Motion Pictures Association. Bons Companheiros foi a primeira vez que ele foi obrigado pela Warner Bros. A fazer uma prévia do filme. Foram realizadas 2 sessões de pré-estreia na Califórnia, com 40 pessoas da plateia saindo da sala nos primeiros 10 minutos de filme em uma das sessões. Mesmo que o filme não fosse para qualquer um dos cineastas mais importantes do cinema inglês viu potencial nele desde o início.
Na época que Scorsese buscava investimento para a produção e estava prestes a desistir do projeto, foi o cineasta Michael Powell, marido da editora Thelma Schoonmaker, que insistiu que Scorsese deveria fazer o filme após ler o roteiro. Powell morreu antes de Bons Companheiros ficar pronto, em fevereiro de 1990, e nunca viu a produção. Como Schoonmaker não queria que o marido morresse nos Estados Unidos, ela decidiu levá-lo para o Reino Unido para morrer em sua terra. Scorsese paralisou os trabalhos por 2 meses e esperou que sua editora pudesse voltar para casa após enterrar o marido. Schoonmaker contou que voltou tão deprimida que não queria mais viver, mas sabia que se ela não ajudasse Scorsese a terminar o filme, Powell nunca perdoaria. No fim, o trabalho a ajudou a lidar com o luto em um período muito doloroso. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!